mulher do cantor sertanejo Henrique, da dupla com Juliano, foi presa nos Estados Unidos após cometer um crime e duas infrações, segundo informações das autoridades. A Amanda Vasconcelos Tavares Reis foi presa em uma casa avaliada em 8 milhões. Uma mãe presa? Que absurdo, hein, Trump? Vamos pedir aí o impeachment pro Moraes. Certeza que isso aí é culpa do Lula. Vamos perguntar pra Daiane Oliveira agora no Plantão do Meteoro. Bora lá. Daiane Oliveira, torcendo para o seu áudio chegar neste momento. Vamos lá. Vai chegar, chegou? Chegou. Aê! Pois é, Ana, a gente precisa pedir o impeachment de muita gente, viu? Do Alexandre de Moraes, do Lula, da Suprema Corte estadunidense, do Trump, de todo mundo. Mas por que a brincadeira, né? A gente teve aí uma pessoa que é casada com um sertanejo, da dupla Henrique e Juliano, né? No caso é o Juliano, ou perdão, é o Henrique. Perdão, gente. Para mim, o nome da dupla, sabe? Eu É, sempre sou aquela pessoa que chama os dois, tipo Greg e Chris. Eu chamo os dois Sandy porque, Júnior. né? Exatamente, Sandy Júnior. Enfim, e aí, nesse caso, essa dupla já apoiou o Bolsonaro em determinados momentos, um discurso assim político delicado, muito complicado, como é de praxe do sertanejo, né? E aí, Ana, essa pessoa tem uma família que está morando nos Estados Unidos, uma casa imensa, uma casa que custa aí cerca aí de 8 milhões. Essa mulher ela estava dirigindo sem a carteira habilitação estadunidense, então ela não poderia dirigir nos Estados Unidos, ainda que morasse lá. Amanda Vasconcelos Tavares Reis, que é uma mãe, que é casada, que tem uma moral ali, um histórico irrefutável, fantástico, mas ela foi presa nos Estados Unidos. Então é inaceitável que a gente tenha em um país de primeiro mundo uma mãe sendo presa. Poxa, lembram de Débora do Batom? Então, gente, Débora, é isso, Ana. Vou te pedir para trazer a primeira matéria que vai contextualizar por que a Amanda foi presa. E um detalhe, né? Ela já foi solta, então tá tudo certo, gente. Já foi solta. Mas ela ficou aí 2 dias encarcerada nos Estados Unidos. Eu imagino que a experiência não tenha sido nem um pouco positiva, ainda mais porque, ainda que seja uma pessoa branca, uma mulher branca, ela é estrangeira, tá? Já lembrar disso. Vamos lá, Ana. Acusada aí, né, está relacionada aqui, a gente vê, portanto, parte do documento da entrada dela na delegacia, né? A mais grave, portanto, é relacionada à tentativa de evitar uma abordagem policial e o relatório indica que ela não obedeceu a ordem de parada, mesmo com a viatura acionando luzes e a sirene, o que, pela legislação da Flórida, configura crime de terceiro grau. Além disso, a empresária também foi autuada por conduzir um veículo sem habilitação válida, já que a carteira de motorista estava fora do prazo da validade e essa infração é classificada como contravenção, não como crime. Então, informações chegando agora aí, portanto, a gente traz. É isso. Isso, Ana. E tem um ponto que é importante, né? A Amanda, ela apresentou os policiais, agentes, deram um sinal para que ela parasse durante a abordagem. Ela não parou, né? Ela disse que não identificou. A gente vai ouvir agora o que ela falou para a polícia. Ela disse que não identificou que era um sinal para parar. E ela foi já presa dentro de casa. Quando ela chegou em casa, os agentes foram atrás, conversaram com ela. Ela assumiu que estava dirigindo. Ela apresentou a carteira de motorista brasileira no formato digital. Só que, segundo a polícia local, ela, apesar de possuir o visto americano ativo e residência nos Estados Unidos, isso indica que ela deveria ter uma carteira de motorista emitida pelo Estado, já que ela tem um visto americano e residência nos Estados Unidos, na Flórida. Então, não serve só a carteira brasileira. Não sei aí se foi, nesse caso, uma falta de orientação. Essa galera paga jurídico, paga, né, translado, paga especialista para manter todo o seu processo lá nos Estados Unidos. Não sei se alguém não orientou, se foi aquela ideia de vista grossa. Isso aí a justiça estadunidense vai identificar, porque apesar de solta, ela segue sendo processada, a investigação vai continuar. E sim, gente, eu estou dando risada do estado da brasileira que se deu mal nos Estados Unidos, porque assim, esse pessoal pede para se dar mal, né?
Ana, eu vou te pedir para trazer a segunda matéria do Metrópolis, que vai dar a versão da Amanda, que ela não falou ainda para a imprensa, a liberação dela já aconteceu, ela não falou na imprensa, não falou nas redes sociais, mas tem aí a informação do que ela passou para a polícia, por favor. Amanda Vasconcelos, esposa do cantor Henrique, da dupla com Juliano, afirmou à polícia que não achou que estivesse sendo parada no momento da abordagem. Ela foi presa nesta segunda-feira no condado de Orange, na Flórida, após desobedecer a ordem de parada dada por agentes de trânsito. De acordo com o relatório policial ao qual o Metrópolis teve acesso, os agentes afirmam que Amanda dirigiu uma caminhonete Dodge Ram e não obedeceu à sinalização da polícia. Além disso, durante a abordagem, os policiais constataram que ela não possui a carteira de motorista válida nos Estados Unidos. Amanda foi detida, algemada e presa já em casa após ignorar a polícia. O documento aponta ainda que um policial de apoio perguntou a Amanda em espanhol se ela estava dirigindo o veículo. Ela confirmou e disse que não parou porque não percebeu que estava sendo abordada. A declaração foi registrada antes de qualquer menção formal à infração de trânsito. Os agentes também identificaram que, apesar de Amanda possuir visto válido até 2032, ela não tem habilitação válida. Segundo o relatório, o visto e o fato de Amanda manter residência na Flórida indicam que ela deveria possuir uma carteira de motorista do estado. A esposa de Henrique deve passar por audiência de custódia ainda nesta terça-feira, por volta das 3 da tarde no horário de Brasília. A fiança foi fixada em $500, cerca de R$2.600. Para mais informações, acompanhe o metrópolis.com em nossas redes sociais. Poxa, que chato ter que passar a noite no presídio, né, Ana? É isso. E uma coisa que eu amei, sabe o que é? Por mais que ela fale inglês, o policial perguntou a ela em espanhol sobre se ela estava dirigindo. Será, né? Né? Aquele chá de revelação para brasileiros que amam os Estados Unidos, que amam se passar por brancos, que sim, no Brasil eles são brancos, mas nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, todos somos latinos, e não importa de onde você saiu, você é latino. E é isso, você é latino, você fala espanhol. Tem uma coisa, só para a gente finalizar quem é a Amanda, porque realmente ela não é uma pessoa muito conhecida do público, exceto aquela galera que gosta muito da dupla Henrique e Juliano, que curte sertanejo. Ela é uma empresária de 28 anos, ela tem 2 filhos, e daí, mais uma vez, poxa, os Estados Unidos prendeu uma mãe de família, a mãe da Helena, de 6 anos, e do Miguel, de 4 anos. Ela está com o cantor Henrique desde 2018, ela é uma empresária do ramo, deixa eu só confirmar aqui, perdão, perdi a informação sobre a vida da Amanda, que eu queria muito comentar, porque a galera dos sertanejos, eles também estão investindo num outro setor, um setor do agro. E é interessante como a gente percebe que eles estão lucrando bastante com isso. E Amanda e o Juliano, eles possuem, assim como o Henrique também, perdão, Amanda, Henrique e Juliano e outras pessoas da família possuem uma fazenda, Porto Nacional, na região do Tocantins, a propriedade onde a dupla Henrique e Juliano mantém uma base milionária de empreendimentos agropecuários. E Amanda é sócia de uma empresa no setor do comércio de roupas e acessórios em Palmas, Ana. E só para finalizar, ela é filha de um policial, ela é filha de um comandante-geral da Polícia Militar do Tocantins, que é o Coronel Márcio Barbosa. E essa informação é porque alguém perguntou aqui no chat, mas será que ela é da linha ideológica de Deus, Pátria e Família? Acho difícil que não seja, apesar de se manter ativa assim, fora das publicações políticas nas redes sociais, gente. Também tem um motivo, né? Se você não se manifesta contra, talvez seja porque é muito favorável estar do lado, né? É isso, Ana. Que peninha, vai responder agora nos Estados Unidos e pelo menos não foi deportada, né? Tinha um visto válido, tinha dinheiro, algumas influências devem ter sido feitas aí. Pois isso que me chamou a atenção. Daí, quando eu vi essa notícia a primeira vez, eu pensei, ixi, vai ser deportada, né? Se deu mal aí, não importa que é esposa de gente famosa tal, agora vai ser deportada. E também não importa se tem residência lá ou não, porque eles não querem nem saber, entendeu? Eles deportam primeiro e depois você que se vire, né? Ou no mínimo te prendem, deixam um tempão lá, assim, a coisa tá bem difícil até mesmo para quem é regularizado ali, né, ou quem tá fazendo processo de regularização. A gente tem vários casos desses aí.
Então pensei nisso, assim, pô, chá de revelação de latino aí, vai perceber, né, que é latino e vai ser deportado. Só que eu não tinha essa informação de que ela foi pega quando eu tava chegando numa mansão de 8 milhões. Você sabe se é de dólares ou de reais? Não, Ana, mas a gente vai procurar agora. Até o final a gente já diz. Seja como for, 8 milhões é bastante coisa, né? Talvez, é uma hipótese, que talvez isso tenha tido alguma influência no fato dela não ter sido deportada, tá? O fato dela ter sido, né, capturada ali na porta de uma mansão, que eu suponho que seja uma mansão enorme ali. Acho que isso pode ter tido alguma influência. Principalmente porque para eles ali, também outra coisa que me chama atenção, né? Eles têm uma coisa nos Estados Unidos com a carteira de motorista, né? Se você não tem carteira de motorista, é como se você não tivesse identidade, né? A carteira de motorista é a identidade, que é uma coisa muito bizarra, né? Fala muito sobre a cultura do país, assim. Você tem que ter uma carteira de motorista. É meio esquisito que ela estivesse sem ali, né? Comeu bola mesmo nessa daí ali, porque para eles isso aí é gravíssimo e estranhíssimo. Deu muita sorte mesmo, como o pessoal apontou aqui no chat, deu muita sorte de não ser deportada e deu muita sorte de não acontecer algo pior ali, né? Porque a gente viu casos aí também recentemente, né, de pessoas que levaram um tiro, né, por nada aí, né, em abordagens policiais nos Estados Unidos. Então tem que agradecer aí por ter tido essa sorte. Mas mesmo assim, ainda o chá de revelação de latinidade, né? O policial falar em espanhol com ela, você vê, muita gente tem essa ilusão, né? De que não, eu sou branquinha, de olho claro, vou chegar lá, eles vão achar que eu sou gringa. Não interessa, cara. Teu corpo é latino, teu jeito de se vestir, teu sotaque, teu cabelo, tua cultura, tuas memórias. Você é latino, dane-se de onde vieram os teus parentes, sabe? Você é latino e eles vão falar em espanhol com você, sim. E se tiver a chance, vão pisar em cima de você. E se tiver a chance, vão te deportar. Coisa lá não tá fácil. Apesar, né, de provavelmente estarmos em lados completamente opostos em espectro político, fico satisfeito de algo pior não ter acontecido, sinceramente. Daí quando eu vi isso, eu achei, putz, essa mulher vai se dar muito mal, né? O que não é o mesmo aí, não pode ser dito, a mesma coisa não pode ser dita para muitos outros brasileiros e estrangeiros que nos Estados Unidos estão sendo presos por absolutamente nada, estão indo parar em prisão sabe Deus onde, perdem contato com a família, né? Eu tô dizendo deu sorte, mas provavelmente a sorte aí é o fato de ser rico, né? Que é Isso, Ana. a grande linha de separação ali, né? É isso, Dai. Até porque, só para falar do imóvel, né, o imóvel fica na região de Carvick Street, que é uma região conhecida por concentrar mansões e residências de luxo e alto padrão nos Estados Unidos, a informação que passaram aqui. E tem um site imobiliário que avalia essa casa do Henrique, da esposa, um valor de $1.630.000, e aí a conversão, os 8 milhões é convertido para reais. Seria cerca de 8 milhões e meio de reais, e em dólares, 1.630.000, ainda assim, de fato, é um bairro de alto padrão, uma casa só com apenas 7 quartos, piscina, spa. Então, eu imagino, Ana, que ainda que seja, né, 1 milhão nos Estados Unidos, realmente é uma casa de altíssimo padrão, num bairro bom. Não à toa, essa mulher ela foi solta rapidamente. É isso aí. Bom, ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Ana. Bora lá. Chat, voltamos em instantes para mais notícias do dia. Bora lá. E desejando sorte aí para todos os brasileiros que estão nesta situação nos Estados Unidos aí, que não tá fácil não, hein?